Vamos orar para a gente começar esse tempo, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, por esse dia, pela vida de cada um que está aqui. Eu oro por aqueles que não puderam estar conosco, que o Senhor esteja os guardando. Se poderiam estar aqui, que o Senhor esteja incomodando. E nós oramos por esse tempo. Peço por sabedoria para passar essa mensagem. Peço para que o Senhor coloque palavras do Senhor nos meus lábios, Deus, para que eu não fale da minha sabedoria, da minha vontade, mas da Tua palavra. E que cada um possa escutar também como a Tua palavra. E que nós possamos ser edificados. E também celebrar a comunhão que nós temos no Senhor Jesus. Abençoa o tempo das crianças lá em cima. Agradeço e louvo ao Senhor por pessoas que têm servido ao Senhor, servindo as nossas crianças. E te peço essas coisas e coloco essas coisas diante do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós temos feito essa série de mensagens na ceia. A gente deu uma parada nesse período que eu estava dando aulas de EBD para cobrir o Pierre na viagem dele, nas férias, e agora a gente está retomando. E eu queria começar com algumas perguntas. O quão importante para você é estar com o corpo de Cristo? O que você sente ou sentiria se você fosse impedido de estar com a IBNA? E o que de fato tem impedido você de participar, às vezes, de algumas programações da igreja? E por fim, será que Satanás estaria de alguma maneira interessado nas nossas reuniões como cristãos ou na nossa não reunião com os cristãos? A gente tem visto vimos na última mensagem que a igreja bem-sucedida, ela aceita o ensino bíblico como sendo do próprio Deus, obedecendo até as últimas consequências. A gente viu naquele trecho dos versículos 13 até o versículo 16 do capítulo 2, que a prática do ensino é motivo de gratidão constante, e a evidência da prática bíblica é a obediência até as últimas consequências, aquilo que aqueles irmãos estavam vivendo. E no trecho de hoje a gente vai falar do anseio de Paulo em ministrar aqueles irmãos. Paulo, ele retorna a figuras familiares. Ele já disse que tratou aqueles irmãos como uma mãe que cuida de seu filho recém-nascido e como um pai que dá conselhos bíblicos aos seus filhos. E hoje ele se apresenta como um pai enlutado, impedido de encontrar os seus filhos. A igreja bem-sucedida, e eu tenho usado essa expressão porque a igreja de 1 Tessalonicenses ela é bem elogiada por Paulo, ela tem um amor que supera a distância, mas anseia pela presença. Então o texto diz o seguinte, nos versículos 17 a 18: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês,
quisemos visitá-los, eu, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Ele começa com essa expressão, nós, porém. Ou seja, ao contrário do que vinha sendo dito, por outro lado, Paulo está dizendo aqui. Porque se por um lado, no versículo 16, ele comenta de judeus que estavam tentando impedir a pregação do evangelho, pessoas sobre as quais a ira de Deus já estava. Por outro lado, Paulo ele tinha o desejo de estar com aqueles irmãos, mas foi impedido por Satanás. Eles foram separados como pais e filhos. Paulo, ele tinha um intenso desejo por aqueles irmãos, porque eles eram seus filhos espirituais e também filhos do mesmo pai espiritual, Pai Celestial. Mas ele foi privado da companhia, né? Ele fala, fomos privados da companhia de vocês. Outra versão vai falar, nós fomos orfanados ou enlutados. Essa expressão, ela era utilizada por Platão, no grego, né? Para se referir a um discípulo sem mestre. E aqui Paulo se refere ao mestre afastado. E afastado de uma forma passiva, forçadamente, não foi uma opção dele. O que ele está dizendo aqui é que ele não se afastou, mas ele foi afastado. E a expressão é forte, como um membro amputado, como uma coisa, uma separação abrupta. Um comentário vai falar sobre essa palavra, que sem pai, a casa do pai, a unidade primária da família, cessa de existir e os demais membros da família ficam indivíduos vulneráveis, cuja existência é anômala e trágica. Então, a preocupação de Paulo é que ele estava afastado daqueles irmãos e aqueles irmãos estavam como órfãos, sem o cuidado de um pai. E ele está ali angustiado por isso, ansiando por estar com eles. E se por um lado Paulo se sentia como o pai, cujo relacionamento com os seus filhos espirituais fora quebrado, por outro lado, seus filhos espirituais estavam sozinhos e vulneráveis sem um pai. Eu não sei se passa pela cabeça dos pais aqui, a experiência de talvez perder um filho, mas não perder para a morte. Aquela sensação de não sei onde meu filho está, e ele está em algum lugar, e quem vai cuidar do meu filho agora? Nós sabemos que Deus cuida dos nossos filhos, mas a gente não quer passar por isso. E uma tradução do inglês usa uma palavra que significa literalmente enlutado, para traduzir essa palavra. O sentimento de luto. Paulo estava como um pai que perdeu seus filhos, afastado abruptamente dos seus filhos. E isso aconteceu lá, narrado em Atos 17, 5 a 10. Ele fala, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, e então receberam Jason e outros, de Jason e de outros, a fiança estipulada, e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Veja, no meio daquela confusão toda ali, uma fiança é paga para soltar Jason e os outros que estavam com Paulo,
estavam acompanhando ali Paulo e Silas, e aí Paulo e Silas eles vão embora, sem se despedir. Tudo isso aconteceu, né? Foi algo rápido, foi algo furtivo, algo numa noite, escondido. Há quem diga que essa saída, inclusive, deixou dúvida no coração dos tessalônicos em relação a Paulo, e por isso ele estaria defendendo o seu ministério, defendendo o cuidado que ele teve no período que ele esteve lá. Mas Paulo, apesar de toda a dor da separação, ele não abandonou aqueles irmãos. Ele fala que eles foram afastados por breve tempo, em pessoa, mas não no coração. E Paulo estava descrevendo, então, o sofrimento com uma separação física intensa, uma falta que ele sentia em poucas horas depois da separação. Não é que ele estava há muito tempo, mas bastou algumas horas para Paulo sentir a dor da perda forçada da comunhão. Por breve tempo, eles já estavam separados de uma hora para outra. Porém, por mais que estivessem fisicamente separados, eles não estavam separados no coração daqueles irmãos. Certamente uma referência à preocupação de Paulo, a oração constante pelos irmãos, como ele afirma anteriormente, e inclusive o tempo investido para escrever essa carta, e mesmo a disposição de enviar Timóteo, que é o que a gente vai ver mais para frente, como vai ser descrito. Então Paulo mantinha aquele amor vivo por aqueles irmãos no seu íntimo. E então ele descreve o que eu gostaria de chamar de duas características. Duas características do relacionamento profundo de Paulo para aqueles irmãos, e que demonstra que a igreja bem-sucedida tem um amor que supera a distância, mas anseia pela presença. E a primeira característica é o zelo pela presença física. Fala: esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Essa palavra está ligada ao zelo e também está ligada a algo rápido. Paulo zelava por aqueles irmãos, por estar fisicamente. Não é vou ver se consigo estar com vocês. Eu preciso estar com vocês. Não tem nada mais importante do que isso. E também carrega esse sentido de diligência e rapidez na tentativa de se encontrar. Não é quando der, é agora. E é verdade que existem circunstâncias que a gente sabe que a gente simplesmente precisa se encontrar com a pessoa. Não adianta mandar uma mensagem, não adianta, você tem que estar lá com ela. E Paulo, ele podia escrever uma carta, como ele fez, mas isso não era suficiente para ele. Ele ansiava a presença física, ele queria estar cara a cara com aqueles irmãos, porque ele desejava, ele ansiava estar com eles. E a palavra aqui é uma palavra de um desejo forte, que inclusive às vezes é usada numa forma pejorativa, de luxúria, né, de cobiça. Romanos 6,12 diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Essa palavra desejos é a mesma palavra que Paulo está usando ali. Mas veja que, por outro lado, não é errado você ter um desejo muito forte por aquilo que é correto. Aliás, não há limites para o que é excelente para o Senhor. O fruto do Espírito demonstra isso, né? O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 a 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem limite. Você nunca vai amar um irmão a ponto de estar pecando. Amor verdadeiro, claro. Você pode amar de maneira errada ou falsa, mas um amor verdadeiro, você nunca vai ter o suficiente. Você nunca vai falar assim: não, para. Deus nunca vai colocar uma lei que limita o seu amor pelos seus irmãos, ou a sua mansidão, ou a sua paciência. Eu não sei vocês, mas a minha paciência, a tendência dela é ser curta, né? O meu limite é outro.
Então, para o que é excelente aos olhos de Deus, não há limite. É possível ter um desejo ardente e intenso por estar na presença dos irmãos em Cristo. Claro, isso pode acontecer por motivos errados, mas não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando algo, inclusive, bem similar ao que o Senhor Jesus diz em Lucas 22, 14 a 16, quando ele fala: quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Jesus falando: desejei ansiosamente, mesma palavra, comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Nessa ceia, Jesus dá o exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Ele conforta seus discípulos, ele ora pelos seus discípulos, por nós inclusive. Jesus teve uma intencionalidade ao pedir aquele preparo daquela ceia. Ele pensou em tudo que ele ia fazer ali, ele estava planejando aquele tempo com os discípulos, para que fosse algo memorável, certo? Tão memorável que se tornou um memorial para nós. Lá ele institui a ceia que a gente vai tomar hoje. E Paulo, da mesma maneira, ansiava por estar com aqueles irmãos, porque sabia que eles estavam em necessidade, estavam como órfãos. Ele estava separado dos seus discípulos, e os seus discípulos separados do seu professor, do seu mestre, do seu pai espiritual. Então, a primeira característica do relacionamento profundo de Paulo com aqueles irmãos, que demonstra que a igreja bem-sucedida tem um amor que supera a distância, mas anseia pela presença, o zelo pela presença física. E a segunda característica é a determinação de se encontrar. Versículo 18, ele diz: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Paulo e seus companheiros haviam estavam decididos em se encontrar fisicamente com os tessalônicos. E é verdade que por vezes a gente se dispõe a algumas coisas e simplesmente não acontece. Isso pode ser bem desanimador, mas Deus está no controle de tudo isso. E Paulo mesmo afirma que ele havia tentado mais de uma vez ou duas. A expressão aqui é literalmente uma e duas, provavelmente diz respeito a várias tentativas, ou como a gente gosta de dizer, foi uns par de vezes, né? Foi uma, duas e quantas vezes foram ali. Mas ele afirma que Satanás os impediu, ele interrompeu. A gente não sabe o que aconteceu, se foi doença, se foram autoridades usadas para impedi-lo. É um mistério isso, não está revelado. Mas o fato é que foram impedidos e isso teve uma ação ativa do inimigo. No mínimo, a gente pode afirmar que Satanás não fez isso sem a autorização do Senhor. Porque ele não consegue fazer nada sem que Deus autorize. Jó que o diga, né? Jó 1, versículo 6 a 12, fala: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles, e o Senhor disse a Satanás: de onde veio? E Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, opera, apenas não toque nele. E numa segunda vez, com uma conversa muito semelhante, aí o Senhor permite, inclusive, que toque na saúde dele. Fala: o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele.
Sim, eu creio que a gente pode ter certeza de que o mínimo, né? Houve uma permissão de Deus para que Paulo e seus companheiros fossem impedidos para se encontrar novamente com aqueles irmãos em Tessalônica. E parece que o inimigo tem um interesse especial em impedir o encontro de irmãos que precisam de encorajamento com aqueles que desejam encorajá-los. Segunda característica, então, do relacionamento profundo de Paulo com aqueles irmãos, que demonstra que a igreja bem-sucedida tem um amor que supera a distância, mas anseia pela presença, é a determinação de se encontrar, mesmo que haja impedimentos. Eu achei difícil não pensar em algumas aplicações dessa mensagem sem pensar na interrupção do nosso relacionamento durante a pandemia e as diversas reações que aconteceram por causa disso. Há uma diferença entre o relacionamento físico e espiritual com os irmãos, assim como há uma diferença entre o relacionamento físico e virtual. Eu quero tentar mostrar uma visão equilibrada sobre isso. Eu creio que ferramentas virtuais têm uma função muito boa e podem ser utilizadas, mas é necessário um equilíbrio. Por quê? Porque existe uma diferença entre estar virtualmente com uma pessoa e estar fisicamente com uma pessoa. Naquele livro Igreja Essencial, do Jonathan Leeman e do Colin Hansen, tem um comentário do prefácio do Jonas Madureira que fala o seguinte: hoje as coisas mudaram e graças à tecnologia é possível minimizar os efeitos dolorosos provocados pelo distanciamento físico das pessoas que amamos. Mas você não acha que seria demasiado esquisito que, mesmo diante da minha esposa, sentada à mesa, em nossa sala de jantar, eu preferisse olhar para uma foto dela, em vez de olhar para ela? Não seria estranho, para não dizer bizarro, eu me comunicar com a minha esposa por meio do Zoom, estando concretamente diante dela? É claro que existe uma enorme diferença entre beijar a foto da minha esposa, quando estou do outro lado do planeta, e beijar a minha esposa quando estou diante dela. Apesar disso, o que seria de mim se eu não tivesse do outro lado do planeta, o que seria de mim se eu não estivesse do outro lado do planeta e não tivesse, se eu estivesse de outro lado do planeta, oxe, está difícil, se eu estivesse do outro lado do planeta e não tivesse sequer uma foto dela, então na distância o Zoom ganha uma importância enorme, que em contrapartida se perde facilmente quando estou diante dela. Ou seja, se estou diante da minha esposa, não preciso ficar beijando a foto, eu beijo a minha esposa, ponto final. A vida é assim, somos assim. As experiências virtuais podem ser uma bênção, mas jamais serão as experiências reais. E aí eu fiquei imaginando se Paulo se contentaria com o Zoom, Skype, Teams, WhatsApp, etc., para encorajar aqueles irmãos. Claro, né? Se existe uma barreira como a distância, seria possível que essa distância fosse mitigada ou reduzida, mas não era isso que Paulo desejava. Ele queria estar junto com aqueles irmãos fisicamente, como um pai que cuida de seus filhos e consola eles durante uma tempestade. E de fato, Paulo manteve o seu coração voltado para aqueles irmãos enquanto investia na vida dos atenienses ali, onde ele estava quando escreveu a carta, com quem ele podia se encontrar fisicamente, mas isso não seria suficiente para Paulo. Ele sabia que os irmãos ali em Tessalônica precisavam da presença de alguém que os animasse em meio à tribulação. Então, use as ferramentas virtuais. Eu pensei no exemplo do pastor Raul com os moçambicanos ali. Onde a gente ia imaginar que o pessoal lá em outro ponto do planeta conseguisse encontrar o pastor Raul e ele pudesse investir na vida daqueles irmãos online. Mas seria muito melhor estar lá. Certo? Agora, por outro lado,
sempre, sempre, sempre que possível, prefira estar fisicamente. Ok? Ontem nos homens, o Luke usou uma ilustração para mostrar a importância da gente resolver problemas relacionais presencialmente e não por mensagem, por exemplo. Né? Você pode ser mal interpretado, pode, né? Ele mencionou até, você pode estar produzindo provas contra você mesmo, né? Dependendo de quem você está tratando, a pessoa está só guardando ali, né? Tirando print, certo? Vaza-jato e tal. Aí, ele deu esse exemplo, né? De você não tratar, né? Sempre trate um problema relacional, emocional, fisicamente, ao invés de por mensagem. Use a mensagem para marcar o encontro físico, ele usou essa expressão. Né? Outro ponto, anseie com zelo, prontidão e determinação estar com os irmãos em Cristo sempre. Amados, a nossa agenda na IBNA, se você for comparar com outros corpos locais por aí, ela é bem leve. É bem leve, bem equilibrada. A gente busca fazer isso de maneira bem equilibrada. Tem igrejas com programações todos os dias da semana, todos os fins de semana, em diferentes horários. A gente busca manter uma agenda equilibrada. Se você é aquele que gosta muito de se planejar no ano, a gente tem o calendário do ano todo para você, inclusive a gente pode compartilhar, se você precisar. Mas para que essa agenda equilibrada funcione, todos nós devemos zelar e nos prontificar a preferir, priorizar estar com o corpo. Se você tem trabalho, cuidado que eu vou falar agora, né? A expressão do Pierre. Se você é impedido por trabalho, você pode orar por um outro trabalho. A gente tem o exemplo do Leandro aqui, eu já usei esse exemplo, inclusive. Orou por isso e era muitas vezes impedido de estar conosco por causa de trabalho, orou por isso, foi atrás e hoje, graças a Deus, tem conseguido se reunir conosco. Ore a Deus para que a sua agenda fique vaga nos dias de programação. Eu sempre lembro daquela oração de Neemias, quando eu vou falar com o meu chefe, né? Senhor, me dê graça diante desse homem. Chegar para o teu chefe e falar assim, ó, será que esse final de semana dá para trocar a minha escala? Dá para inverter? Deus pode usar o seu chefe para isso. Eu sei que talvez em alguns casos isso não seja possível, e no mínimo Deus também está permitindo isso, certo? Mas se há algo que pode ser feito, não uma, mas 2 vezes ou outras vezes, como Paulo fez, não seja negligente em ansiar, zelar e estar determinado em estar com a igreja para ser encorajado e para encorajar. A sua presença em si já é encorajamento. Eu lembro uma vez, estava de férias, não foi aqui, em outra igreja eu estava servindo, e uma pessoa que faltava no culto algumas vezes, se prontificou a dar aula de EBD no meu lugar durante as férias. E naquela semana, muita gente faltou, naquelas semanas. E quando eu voltei, eu perguntei para ele como tinha sido, e ele falou assim, muita gente faltou, é difícil, né? Eu respondi para ele, é verdade, é difícil, né? Desencoraja quando a gente se prepara, e a gente chega aqui e as pessoas que para quem a gente se preparou para ensinar não aparecem. Interessante que depois daquilo ele parou de faltar, porque ele entendeu que a presença dele é encorajadora. Agora, se de toda forma você ainda for impedido de estar presente, ore por aqueles que puderam se encontrar, para que tenham um tempo proveitoso. Porque assim você também está demonstrando uma preocupação do que está acontecendo aqui. Senhor, eu fui impedido de estar lá porque eu tenho que trabalhar.
ou porque eu estou doente, eu vou só usar esses dois exemplos. Mas abençoa o tempo dos irmãos lá, porque eu estou preocupado, eu gostaria de estar lá, e esteja pronto para estar, quando Deus responder a sua oração. Uma outra ilustração de ontem nos homens, o Pierre comentou que nós somos muito bem treinados e nos esforçamos bastante para suprir as nossas famílias fisicamente, financeiramente, materialmente, mas que muitos homens não têm se esforçado em relação à área espiritual. Se você é homem, poderia estar aqui ontem e não estava, você desencorajou o corpo. E seria muito encorajador ter você aqui. E se você gostaria de estar e não pôde estar, foi impedido de estar, converse conosco, a gente pode orar por você. Lembre-se, Satanás está muito interessado em impedir o relacionamento físico entre irmãos para edificação. A igreja bem-sucedida tem um amor que supera a distância, mas anseia pela presença. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque mesmo em pequenos detalhes, o Senhor permite que a gente possa ter aplicações valiosas para a nossa vida. E eu oro por este corpo, que a gente possa amar uns aos outros, tendo o desejo de estar juntos, um zelo por estarmos juntos, uma determinação em estarmos juntos, para a edificação mútua, e que o Senhor produza em nós essa preocupação e esse amor, mesmo que nós sejamos impedidos depois de tentar estar juntos. Mas obrigado, Senhor, por cada um que está aqui hoje e que a gente pode celebrar a nossa comunhão em Cristo através de um memorial que o Senhor criou e que a gente possa participar e valorizar esse tempo. É o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. A ceia é o momento em que a gente relembra